Raiva, fúria. Você às vezes tem um ataque de fúria que você não sabe de onde vem, quais são os gatilhos. Você é até considerado uma pessoa calma e tranquila, mas tem determinadas situações, determinados eventos que acontecem que você simplesmente perde o controle daquela situação. Você explode, vomita toda a sua raiva em cima das outras pessoas e depois, quando você se acalma, você fala: Eu me excedi. E aí você fica com uma culpa muito grande por ter tido esse determinado tipo de comportamento, mas você não sabe fazer diferente. Hoje, aqui nesse vídeo, você vai entender exatamente o que está acontecendo com você, por que que você tem esse tipo de comportamento, aonde isso começou e o melhor, como você vai acabar com tudo isso. Muito bem. A primeira situação que eu quero que você comece a observar é: quais são os momentos especificamente da sua vida que você tem esse ataque de fúria, esse acesso de raiva? Ju, são com coisas pequenas. Ok, são com coisas que não deveriam, não são coisas grandiosas, mas que do nada eu acabo explodindo. Ótimo. Começa a observar no seu dia a dia aonde que você não está conseguindo expressar as situações que você vem passando e você acaba engolindo. Porque o que que acontece? Olha só que interessante. Acontece uma situação que ela é pequena no seu dia a dia, seja no seu trabalho, no trânsito, em casa, na rua, enfim, em qualquer lugar. Você não consegue expressar aquela emoção, aquele sentimento, e aí você coloca aquilo para debaixo do tapete, ou seja, tá aqui. Aí, no mesmo dia, acontece outra situação que você também engole e coloca. E aí você vai colocando todas as questões emocionais que você não consegue expressar, seja porque você não consegue realmente falar, seja porque é no seu trabalho, você tá no trânsito e você vai engolindo. E aí, aqui não tem nada, e aí você vai colocando um monte de situações em cima, né? E você vai meio que colocando como se fosse um concreto para que ninguém veja, e você vai tentando abafar toda aquela situação. Só que aí acontece uma situação, seja em casa, no trabalho, no trânsito, muito pequena e que você simplesmente explode. Só que você explode não é porque aconteceu aquela situação específica, mas você explode, quando você explode com a fúria, com a raiva, é todo o acúmulo de lixo emocional que você vem carregando ao longo de, sei lá, de dias, semanas, meses, enfim. E aí você explode tudo isso de uma vez. E por que que isso acontece? Acontece porque você foi reprimindo e tentando colocar força, tentando abafar. Nas mulheres, por que que nas mulheres elas ficam mais estressadas, raivosas, intolerantes, né, de TPM? Porque imagina que isso acontece exatamente com as mulheres. Elas vão engolindo situações, seja no relacionamento, que não fala, né, o que tá sentindo, que não consegue se expressar, e vai colocando ali aquelas situações de raiva. E aí, de repente, no final do mês, o que que acontece? Vem a TPM, questões de hormônio, e faz com que a mulher vomite toda a intolerância que ela não conseguiu colocar para fora e sai tudo de uma vez. E por que que isso acontece? Por que que tem pessoas que tentam colocar esse concreto, né, e tentam abafar essas emoções, e tem pessoas que conseguem expressar e não precisam ter esses ataques de fúria, de raiva, de ansiedade? Isso acontece devido a tudo que você já vivenciou desde da barriga da mamãe, primeira infância, infância, adolescência, até o dia de hoje. Como era o comportamento do seu pai? Como era o comportamento da sua mãe? Será que o seu pai explodia da mesma forma que você vem explodindo? Será que a sua mãe guardava as questões emocionais e do nada, seja na TPM ou em algumas situações específicas, ela explodia? Isso acontece porque a criança do 0 até os 6 anos de idade, ela é uma esponja. E tudo que ela vê, sente, observa, tudo que acontece ao redor dela está sendo programado na mente subconsciente. E tudo isso que você hoje, na fase adulta, vem experienciando e tem tido como comportamento, você aprendeu nessa fase, desde a barriga da mamãe até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. E é por isso que, para que você pare, né, de ter esses ataques de raiva, esses ataques de fúria, você precisa o quê? Olhar para o seu passado. Aonde que está essa raiz emocional? Onde foi que você aprendeu a ter esse tipo de comportamento? E uma vez que você encontra essa raiz emocional, você limpa todo esse lixo emocional e você reprograma sua mente para ter um outro tipo de comportamento,
toda essa limpeza do lixo emocional, você limpa e você tem um outro tipo, você reprograma a sua mente de uma outra forma para que você tenha determinados tipos de comportamento completamente diferente do que você vem tendo hoje em dia. Ou seja, lá na sua infância, muitas vezes você aprendeu que você não deveria expressar quando você sente vontade, você deveria engolir. E dentro, né, dessa reprogramação mental, indo atrás dessa raiz emocional, você muda toda essa programação mente subconsciente para que hoje, na fase adulta, você tenha comportamentos diferentes para que você não precise ficar acumulando tanto lixo emocional. Você ganha, o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa ganha no seu trabalho, ou seja, todo mundo ganha e você não precisa ficar acumulando lixo emocional. Lembrando que o intestino ele é responsável por digerir as nossas emoções e quando o nosso emocional não está bem, quer dizer que o nosso intestino não está. Se você vem vivenciando sintomas de inflamação, seja síndrome do intestino irritável, seja uma intolerância alimentar, seja qualquer tipo de inflamação gastrointestinal, isso quer dizer que existem questões de raiva dentro de você. Por quê? Porque toda inflamação nada mais é do que uma comunicação que o seu corpo está mandando para você olhar para dentro, para essa raiva acumulada que você vem carregando ao longo de décadas. Porque essa raiva que você sente hoje na fase adulta é um acúmulo de questões emocionais desde o ventre da mamãe, desde o seu nascimento, desde a sua primeira infância, adolescência até o dia de hoje. Por isso que você nasceu saudável, você nasceu podendo comer de tudo e hoje, na fase adulta, você vem, né, tendo questões gastrointestinais. Por que que você nasceu saudável e agora você não pode comer de tudo? Por que que você antes ia ao banheiro todos os dias e agora você não vai? Ou você vai muitas vezes, tem crise de diarreia? Acontece que o intestino é responsável por digerir as nossas emoções, ou seja, quando as suas emoções não estão bem, o seu intestino também não está. E como eu falei no começo do vídeo, como é que você faz para voltar a comer de tudo, acabar com essas inflamações intestinais, ir ao banheiro todos os dias, se alimentando de forma saudável e comendo de tudo? Você precisa ir atrás da raiz emocional e você vai atrás dessa raiz emocional através do método CEIA. O que é o método CEIA? O método CEIA é o único método do Brasil especializado em encontrar a raiz emocional dos seus problemas gastrointestinais, da sua intolerância alimentar. Ou seja, dentro do método CEIA, você mesmo vai trabalhar essas raízes emocionais. Dentro do método CEIA, você vai aprender a limpar todo esse lixo emocional que você vem carregando de tristeza, raiva, ódio, nojo, medo, impotência, desvalorização, frustrações, injustiças, mágoas, rancores, ou seja, tudo isso você vai limpar dentro do método CEIA, desde a barriga da mamãe, no seu nascimento, primeira infância, ou seja, toda a sua linha do tempo você vai aprender a limpar. Mas não é só isso, além de você aprender a limpar, você também, dentro do método CEIA, a gente tem um módulo específico sobre os sintomas. Ou seja, a gente fala sobre diarreia, constipação, gastrite, esofagite, problema de tireoide, problemas, né, de queda de cabelo. Quem tem problemas de candidíase de repetição, a gente tem aulas sobre fungos, aulas sobre vários sintomas, tireoide já falei, ou seja, a gente tem muitas aulas sobre muitos sintomas, porque uma vez que você entende que todo sintoma físico tem uma raiz emocional e você entendendo quais são essas raízes emocionais, como eu falei, a inflamação, é raiva, você entendendo quais são essas raízes emocionais, você tem todas as ferramentas para você limpar todo esse lixo emocional que o seu intestino não está dando conta de digerir. Além de você limpar, você também vai reprogramar toda a sua mente dentro do método CEIA. Como eu falei, você foi programado para ter um determinado tipo de comportamento. Dentro do método CEIA, você vai atrás dessa raiz emocional, limpa todo o lixo emocional e depois você reprograma a sua mente para que você tenha comportamentos completamente diferentes do que você vem tendo hoje. E em paralelo a isso, quando você limpa, né? Faz todo esse processo de limpeza, você tem um módulo específico com a nossa nutricionista que vai te ensinar a fazer a reintrodução alimentar, porque muitas pessoas, assim como eu, ficaram anos, estão há anos sem comer glúten, lactose, açúcar, frutose, enfim, todos esses alimentos. Então a gente tem um módulo específico com a nossa Nutri, onde ela vai te ensinar a fazer essa reintrodução alimentar. E em paralelo a isso, dentro do método CEIA, você também tem o meu suporte de duas formas. E como funciona esse suporte? O primeiro suporte é através dos nossos encontros ao vivo e online em grupo,
aonde a cada 15 dias nós temos os nossos encontros quinzenais, aonde você entra ao vivo online em grupo comigo, você me conta o que está acontecendo com você, eu vou entender pelo tempo que for necessário quais são os seus sintomas físicos, emocionais, o que está acontecendo com você, e entendendo, você me explicando, eu vou fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo com você e em cima do seu sintoma especificamente, do seu caso específico, eu vou te dar um direcionamento específico aonde você precisa caminhar dentro do método CEIA para você acabar com todos esses sintomas, ou seja, um método 100% específico para o seu sintoma, ou seja, eu vou te direcionar dentro do método CEIA durante o período de 1 ano que é o acesso ao método. E em paralelo a isso, você também tem, né, o nosso grupo de alunos do Telegram, aonde você coloca a sua dúvida também. Ju, não consigo nesse dia participar do encontro, não tem problema, você coloca a sua dúvida ali dentro do nosso grupo do Telegram e a gente responde para você em cima do seu caso, especificamente também em cima do seu sintoma que está acontecendo com você. Ou seja, se tudo isso fez sentido para você e você vem, né, entendendo que só fazer dieta, só tomar remédios, enzima não está adiantando, que você quer acabar com essa ansiedade, com essa raiva, com esses ataques de fúria e também voltar a comer de tudo e a ter o seu intestino funcionando perfeitamente bem, o método CEIA é para você. E qual é o primeiro passo que você precisa fazer? Você precisa, né, clicar aqui no link que está aqui embaixo ou no link da minha bio e preencher o formulário do método CEIA. Você vai colocar ali, fazer todo o preenchimento e sou eu mesma quem vou analisar a sua aplicação e minha equipe vai entrar em contato com você para que você, né, possa participar da consulta que a gente chama de consulta de avaliação, onde eu vou fazer uma primeira análise de todo o seu sintoma e você já vai entrar no método CEIA sabendo aonde você tem que limpar, onde você tem que trabalhar e tudo isso em cima do seu sintoma especificamente. Então, se tudo isso fez sentido para você, o primeiro passo é clicar aqui no link que está aqui embaixo ou no link da minha bio e preencher o formulário para o método CEIA que a minha equipe vai chamar você no WhatsApp. Vai ser um prazer enorme fazer essa consulta de avaliação com você e ter você dentro do nosso método CEIA, porque você também merece não ter mais essas crises de ansiedade, ataque de raiva e fúria e voltar a comer de tudo e a ter seu intestino funcionando perfeitamente bem, combinado?